Ela pensou que seria apenas mais uma refeição na cozinha da casa da família, naquele fim de tarde em que o sol derramava dourado sobre a bancada, e o relógio da parede marcava um horário qualquer entre dever de casa e tarefas domésticas. Hannah Morrison, 17 anos, fora aceita em Rice University. Tinha cadernos alinhados, sonhos prontos para decolar e um sorriso que ainda guardava a calma de quem acredita que o amanhã será melhor. Tyler, o irmão mais velho de 22 anos, movia-se pela cozinha com a familiaridade de quem sempre jantou ali. Entre os talheres e os pratos, porém, havia uma tensão antiga. Discussões sobre a herança deixada pela avó, ressentimentos que a família tentava não expor, conversas travadas no quarto de cada um, silêncios que cresciam como rachaduras. O molho fervia, o cheiro do jantar era caseiro, o copo de chá estava morno. Hannah sentou-se, estava contente e nervosa ao mesmo tempo. Havia planos, escolhas e uma ansiedade boa pelo futuro. Tyler sorriu de maneira que ela não interpretou como algo perigoso. Era apenas um sorriso cansado. Os pais, cada qual à sua maneira, circulavam pela casa. A mãe tentando manter uma rotina, o pai com o olhar distraído de quem luta para conciliar trabalho e preocupações financeiras. Nenhuma sirene, nenhum pressentimento explícito, nada que previsse o que aconteceria em minutos. Ela pegou a colher, provou um pouco do molho e franziu o senho. Havia um gosto errado, um amargor que não pertencia à receita. Mas riu de si mesma e continuou, porque era comum na família trocar temperos e corrigir sabores durante a refeição. Minutos depois, a conversa se tornou difícil para ela. Um aperto começou no estômago, vomito não veio, mas uma dor aguda se espalhou pela barriga. A luz da cozinha parecia esticar, os sons distantes, o tic-tac do relógio, a voz do pai, tornavam-se abafados. A cadeira roçou no chão e Hannah sentiu as pernas falharem. Não, não agora, murmurou antes do escuro. Havia uma fala que brotou dela, curta, crua, uma súplica dirigida para alguém que sempre ouvira em segredo. Senhor, se estás aqui, não me leve, mostra a verdade, não me deixa. Era uma oração pequena, sem rituais, só um apelo humano, feito com o último fôlego de lucidez. Não foi uma frase decorada. Foi a entrega de uma adolescente que se via à beira do fim. Em seguida, o mundo se desfez em uma espécie de queda lenta, e o silêncio consumiu tudo. Se você está assistindo de longe e essa história já te tocou, comenta de onde vem e compartilha com alguém que precisa ouvir algo que dá esperança. Quando tudo escureceu, algo inesperado aconteceu. Uma consciência que não pertencia ao corpo começou a observar a cena como se fosse outro espectador. Hannah viu a cozinha de cima como quem observa uma fotografia viva. Observou seu próprio corpo inerte na cadeira, o cabelo caído ao lado do rosto, o copo de chá balançando. Viu Tyler levantar-se discretamente. Viu as mãos dele, que até então ela apenas conhecia por brincadeiras e discussões, abrir um pequeno saco e polvilhar um pó branco sobre o molho. Ela viu com clareza cortante quando ele enrolou o pacote e o guardou num bolso. Viu depois uma troca rápida num estacionamento, um homem encapuzado, um envelope, dinheiro trocado por um produto. O rosto do vendedor permaneceu anônimo. A assinatura do crime estava na substância. Naquele estado entre a vida e a morte, a imagem mais inesperada surgiu. Uma presença que não tinha forma completa, mas transmitia paz. Não era apenas uma luz, era uma sensação de mão pousando sobre a pele, de calafrio que, paradoxalmente, aquecia. Uma voz, firme e calma, comunicou algo essencial, uma promessa que não deixou margem para dúvida. Não era o fim. A tonalidade era algo entre consolo e comando, uma afirmação de que a vida ainda teria continuidade e que a verdade viria à tona.
Hannah sentiu essa mão afastar a escuridão, diminuir a dor, devolver-lhe um fio de consciência. Não era uma explicação científica, nem um sinal previsível. Era o que ela interpretou, naquele instante extremo, como intervenção divina. Quando a consciência retornou ao corpo, o primeiro som que ela ouviu foi o ruído distante de uma sirene aproximando-se. Hannah abriu os olhos, a visão turva, e encontrou o rosto da mãe inclinado sobre ela, o cabelo desordenado, lágrimas que brilhavam no rosto. Ela engoliu com dificuldade, pensou no gosto amargo que começara a entorpecer suas papilas, mas antes de perder a força, teve clareza para mover o braço o suficiente para alcançar o celular. Com uma voz fraca e firme, ela descreveu ao outro lado da linha o que precisava: ajuda imediata. Pediu também, com brusca honestidade, que a polícia viesse, e acusou o nome que havia visto em sua visão. Dizer Tyler soou como um corte, mas saiu com a autoridade de alguém que, mesmo quase sem forças, reconhecia a traição. A casa quase explodiu em atividade. Paramédicos pularam a cerca, invadiram a sala, colocaram-na numa maca. Parentes gritaram instruções e perguntas, enquanto a polícia fez uma entrada rápida e objetiva. Alguém recolheu o saco de comida, outro fotografou a bancada. No bolso do casaco de Tyler, os agentes encontraram um pequeno envelope com traços do pó revelável. A equipe de investigação registrou mensagens no celular, um histórico de buscas na internet e algumas conversas suspeitas com um número desconhecido. Nada de sensacional. Apenas peças que começavam a montar um quadro coerente quando observadas juntas. No hospital, os médicos falaram num tom que misturava técnica e confusão. Os exames de sangue, realizados com a seriedade que se exige em casos graves, apontaram para a presença de estricnina, conhecida como strychnine em algumas fontes. Uma substância de efeito rápido e letal. A palavra soou aos ouvidos de Hannah como um golpe seco: estricnina. Médicos nomearam o que havia ocorrido, listaram os perigos e assumiram os procedimentos. Alguns se referiram à sobrevivência dela como surpreendente, quase inexplicável, dados os níveis detectados. Em corredores e relatórios, entrelaçaram suas hipóteses com a seriedade do que não sabiam explicar. Para a família, aquilo era ao mesmo tempo um alívio temporário e o início de uma investigação que partiria ali mesmo. Quando a polícia expôs o conjunto de evidências ao promotor, o caso ganhou forma. O saco, com vestígios de pó, encontrou-se com mensagens de texto que sugeriam contato com um fornecedor. Testemunhas lembraram de Tyler indo ao carro no meio da tarde. Registros bancários mostraram pequenas transações em dinheiro vivo. Um vendedor anônimo, figura que fornecia o veneno, apareceu nas investigações através de depoimentos e trocas, mas permaneceu uma sombra quando o assunto era exposição direta. Ainda assim, o padrão era suficiente para que as autoridades apresentassem denúncia por tentativa de homicídio. Tyler foi detido, algemado com o rosto tenso. A mesma figura que jantara minutos antes, agora encarava consequências claras. O julgamento foi uma caixa de emoções. No tribunal, as provas foram apresentadas com rigor técnico. Relatórios médicos que mencionavam estricnina, resultados de toxicologia, a sequência de eventos que começou naquela cozinha e a descrição presencial de Hannah, mostrando onde e como suspeitava que o ato havia ocorrido. Testemunhas confirmaram deslocamentos, mensagens e pequenos depósitos de dinheiro que, juntos, tornavam plausível a compra da substância. A defesa de Tyler alegou falta de prova categórica e buscou explorar dúvidas. Mas a soma de indícios, somada ao testemunho de Hannah, que, apesar da fraqueza, manteve-se firme, foi determinante. No dia da sentença, a sala do tribunal parecia comprimida pelo silêncio.
Quando o juiz leu a pena, a frase 25 anos ecoou com uma franqueza que não permitia conversas paralelas. Era uma sentença pesada, proporcional à tentativa registrada. E então, Hannah foi chamada a depor. Não para acusar com amargura, mas para dizer algo que surpreendeu a todos. Em vez de raiva, falou de perdão. Sua voz tremia, mas carregava uma decisão forjada na experiência que viveu. Eu o perdoo, disse ela, não porque o que aconteceu é justificável, mas porque eu não quero carregar ódio dentro de mim. A vida que me foi devolvida, e eu acredito que foi por misericórdia, não pode ser usada para pagar com mais sofrimento. Eu quero justiça, eu quero que ele responda diante da lei, e eu creio que mesmo atrás das grades pode haver coração para se arrepender. A fala fez surgir silêncio entre as cadeiras e, por um momento, qualquer expectativa de gritos ou confrontos se desfez em lágrimas contidas. Tyler ouviu as palavras. Havia nos olhos dele um misto de choque, culpa e, talvez pela primeira vez, a percepção integral do que causara. Em cartas posteriores, mencionadas por Hannah no modo público de atualizar seu testemunho, ele começou a enviar notas de leitura bíblica, pedidos de orientação espiritual e leituras de arrependimento que não foram celebradas, mas registradas. A mãe de Hannah, que ao princípio oscilara entre abandono e defesa inconsciente do filho, passou por um processo doloroso de aceitação e presença, visitando Hannah no hospital e depois acompanhando-a em audiências e peregrinações. A comunidade reagiu de maneiras diversas. Muitos viram no evento um sinal, um alerta sobre a fragilidade humana, sobre inveja e sobre as escolhas que destroem vidas. Outros questionaram a interpretação sobrenatural, desejando explicações científicas e racionalizações. Hannah não exigiu que ninguém seguisse sua leitura. Ela sempre deixou claro que o que experimentara era, para ela, um ato de Deus. Não proclamou que todos receberiam o mesmo. Nos encontros com a capelã pastora Jennifer, que a acompanhou desde o hospital até o tribunal, discutiu-se mais sobre sentido do que sobre provas. Jennifer ofereceu apoio espiritual, ajudou Hannah a articular seu testemunho diante de plateias e cuidou de sua recuperação emocional. Ao mesmo tempo, médicos e membros da comunidade reconheceram nos relatórios médicos e nos documentos do tribunal um registro irrefutável do que acontecera. A recuperação física foi lenta e exigente. Hannah passou por sessões de acompanhamento, enfrentou fadiga, teve de retomar forças para caminhar e estudar. Aquilo que havia sido planejado como uma trajetória direta para cursos ligados à medicina, transformou-se. A jovem, que inicialmente planejara uma carreira em pré-med, sentiu-se chamada para algo diferente. Usar sua história para ajudar outras pessoas que sofreram traumas. Mudou o foco para estudos que combinavam teologia com psicologia, acreditando que compreender a dor humana exigia tanto sensibilidade espiritual quanto ferramentas clínicas. Sua decisão não negou a ciência, foi uma ampliação do desejo de servir. Anos depois, formou-se em Rice, com um trabalho final que tratava da interseção entre experiência traumática, fé e recuperação. Em sua cerimônia de formatura, sua fala de conclusão não foi um manifesto dogmático, mas um relato honesto, sobre como a vida pode ser retomada de maneiras inesperadas, sobre como o perdão não apaga a justiça, e sobre a responsabilidade de usar o próprio sofrimento para proteger o próximo. Membros da comunidade, vítimas de violência e até alguns que se diziam céticos compareceram para ouvir. Entre os aplausos, havia reconhecimento de que algo maior do que os limites do tribunal havia se tornado público, uma história que unia a prova material aos relatos de fé. Hannah dedicou boa parte de sua energia a criar espaço para vítimas. Fundou grupos de apoio, trabalhou em abrigos e passou a dar palestras sobre sinais de traição
e mecanismos de proteção. Ela também utilizou documentos médicos e relatórios jurídicos em suas palestras, não como exposição sensacionalista, mas como um registro necessário que conferia credibilidade às experiências relatadas. Em muitos encontros, pastora Jennifer publicamente reiterava que havia ouvido a narrativa de Hannah e a acompanhara em oração, sem pretender transformar cada oração em promessa automática. Médicos que a acompanharam, por sua vez, afirmavam a seriedade dos relatórios e a surpresa ante a sua recuperação. O relacionamento com Tyler seguiu complexo. Cartas trocadas, visitas restritas e algumas conversas curtas na presença de um mediador marcaram o cenário. Ele, na prisão, enviou leituras e reflexões. Em certo momento, Hannah escolheu responder a uma carta pedindo que ele buscasse ajuda profissional e espiritual. Essa correspondência nunca foi um sinal de reconciliação total. Foi sim um caminho de responsabilidade. Ela exigia dele assumir o que fez, e ele, por sua vez, teve a oportunidade de enfrentar as próprias falhas. A mãe visitava ambos de formas diferentes, antes defensiva, depois mais serena. A família, como muitas, não voltou a ser a mesma, mas ali havia um trabalho árduo de reconstrução. Houve quem questionasse a interpretação de Hannah sobre a intervenção que a trouxe de volta. A narrativa pública ponderou a natureza do acontecido. Foi milagre, coincidência, intuição? Os médicos repetiam com a voz ponderada, inexplicável nas circunstâncias. A comunidade teológica debatendo com a psicológica. Hannah, entretanto, manteve uma postura que equilibrava afirmação e humildade. Contava sua experiência como algo que acontecera com ela e não como regra para todos. Em apresentações, gostava de dizer que não oferecia uma receita. Não é um manual de como ser salvo, costumava brincar com um leve sorriso. É só o meu testemunho. Ao recontar o episódio, certos detalhes se mostravam sempre essenciais. O nome completo, Hannah Morrison, a idade na época, 17 anos, o agente químico identificado, estricnina, uma toxina de ação rápida e potencialmente letal, a prisão e condenação de Tyler, 25 anos, e a presença do acompanhamento espiritual por pastora Jennifer. Esses pontos eram o alicerce das conversas e das matérias jornalísticas que abordaram o caso. Reportagens mencionaram os relatórios médicos e os resultados da toxicologia como elementos que sustentaram a narrativa, sem, contudo, explicar tudo. Documentos do tribunal foram referidos como prova do processo legal que ocorreu, elegante à distância, sem detalhes desnecessários que pudessem ferir a dignidade das partes envolvidas. No início, havia a tentação de transformar a história em espetáculo, entrevistas que buscavam sensacionalismo, manchetes que sugeriam milagres automáticos, comentários online que exigiam respostas fáceis. Hannah resistiu a transformar sua dor em entretenimento. Escolheu, ao contrário, usar cada oportunidade para educar e proteger. Em visitas a escolas e igrejas, falava sobre sinais de abuso, sobre como procurar ajuda, sobre a importância de falar quando se suspeita de violência. Repetia que a justiça deve ser buscada através das instituições competentes e que a vingança não poderia ser tomada por ninguém. Encorajava principalmente a ação responsável, denúncia, apoio a vítimas, busca por avaliação médica e jurídica. O segredo oculto que foi revelado naquela noite, que alguém confiável havia adulterado a comida com intenção de matar, trouxe consequências práticas além do aspecto penal. A comunidade, chacoalhada, percebeu que traição pode se esconder onde menos se imagina. Amigos distantes passaram a ligar, vizinhos começaram a vigiar e organizações que lidavam com violência doméstica e abuso receberam uma onda de procura por orientação. Hannah percebeu que a sua experiência tocara algo coletivo, o temor de que pessoas próximas possam,
por motivos variáveis, permitir que o pior aconteça. Foi daí que nasceu seu projeto de prevenção, um trabalho que conectava polícia, escolas, hospitais e igrejas para criar redes de apoio mais efetivas. Em entrevistas posteriores, pastora Jennifer lembrava-se de que, no hospital, a oração de Hannah fora simples, despojada de dogmas, e que aquilo, mais do que um texto, havia sido uma expressão de humanidade. Jennifer explicou que o papel dela não era provar a experiência espiritual de Hannah para ninguém, mas testemunhar que estava ao lado da jovem enquanto ela reconstruía-se. Médicos, quando perguntados, reiteraram que o caso figurava como uma recuperação fora do comum diante da presença de estricnina e que, por respeito à complexidade humana, chamavam o evento de inexplicável e notável. A vida, depois daquele episódio, continuou com suas rotinas, mas marcada por um propósito mais definido. Hannah concluiu seus estudos, atuou com vítimas e, nos anos seguintes, participou de projetos comunitários que ofereceram suporte a jovens em risco. A decisão de não permanecer na medicina estritamente técnica teve a ver com a convicção de que era necessário tratar a totalidade do ser humano, corpo, mente e alma. Isso não significou que ela rejeitasse tratamentos médicos. Ao contrário, valorizava-os e os promovia. Seu testemunho passou a incluir ambos os universos, o dos fatos técnicos, registrados em relatórios, e o das experiências espirituais que, para ela, foram fundamentais. O caso também estimulou reflexões mais amplas sobre justiça e misericórdia. Para alguns, a sentença representou a resposta contundente do sistema. Para outros, o perdão pronunciado por Hannah foi a maior lição. Não uma justificativa para o crime, mas um modo de libertar-se do peso do ódio. Em diversas ocasiões, ela repetiu que perdoar não significava esquecer ou reduzir a necessidade de responsabilização. Era antes um ato pessoal, que a ajudava a seguir em frente sem carregar a cadeia da amargura. Conforme os anos passaram, cartas entre irmãos continuaram a vir e a ir. Em algumas delas, Tyler relatava leituras, reflexões e arrependimento. Em outras, Hannah respondia com limites claros, exigia que ele buscasse acompanhamento e que se responsabilizasse. Havia visitas formais, sempre mediadas e nunca com dramatização. Havia também o trabalho contínuo de um pai e de uma mãe que tentavam, de forma distinta, lidar com o luto de terem perdido a convivência de um filho e com a gratidão de terem recuperado outra vida. A dinâmica familiar, mesmo longe da normalidade anterior, encontrou modos de existir. Ao fim, o que permaneceu como mensagem pública foi simples e complexo ao mesmo tempo. A ideia de que a verdade pode vir à tona, mesmo quando alguém tenta escondê-la, que a vida pode ser devolvida em circunstâncias que desafiam explicações, e que o perdão, quando escolhido conscientemente, pode ser um instrumento de liberdade pessoal. Hannah não ofereceu fórmulas, ofereceu testemunho. Não prometeu milagres, contou um milagre que viveu. Se esta história te tocou e você conhece alguém que precisa de apoio ou de informação, compartilhe este vídeo com cuidado e compaixão. Se você for vítima ou conhecer alguém em risco, procure ajuda das autoridades locais, serviços médicos e organizações de proteção. E se quiser, reserve um momento para refletir ou orar pelos que passaram por traições e violência. Cada gesto de cuidado pode fazer diferença. A vida de Hannah não foi reduzida ao que aconteceu naquela cozinha. Ela transformou essa noite em um motivo para servir, criar redes de proteção, educar e ajudar outros a encontrar voz. As evidências técnicas, relatórios médicos, resultados de toxicologia e documentos do tribunal continuam a existir como registro da verdade material do caso.
A experiência espiritual permaneceu como a lente pela qual ela entendeu sua recuperação. Juntas, essas dimensões construíram uma história que fala de justiça humana e de esperança maior. No final das contas, o segredo oculto foi revelado, o culpado foi responsabilizado, e a menina que quase partiu encontrou um novo chamado: usar a própria sobrevivência para proteger e consolar. Não há promessas fáceis aqui. Assim, a convicção de que mesmo nas trevas pode haver luz e que quando a verdade aflora, ela pode conduzir à justiça e à restauração, não pela eliminação do sofrimento, mas por meio da coragem de transformar dor em serviço e em cuidado para com o próximo.